milhares e milhares de vidas e de igrejas. Marília realiza vários seminários, vários congressos, várias conferências anualmente, e às vezes as 300 primeiras pessoas inscritas, e a inscrição não é cobrada, os primeiros 300 inscritos, ele ainda dá alimentação de graça. Vem gente do Chile, vem gente da África, tudo de graça. Por quê? Porque é uma igreja que entendeu a visão do Senhor de dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E quanto mais a gente dá, como a Alameda está aprendendo com eles. Eles já faziam o Tadel 8, 10, 14, 15, 20 toneladas. Araçatuba fez 40 toneladas também uma vez. E nós aprendemos com eles. Começamos com 500 quilos, vocês lembram? Nós começamos com 500 quilos, já chegamos a 8 toneladas mensalmente, 101 famílias e 25 projetos sociais. E agora Deus colocou no coração da igreja esse desafio de sustentar o hospital evangélico com toda a área de alimentação por 6 meses e meio. 40 toneladas. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E é por isso que ele está aqui. Ele tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Amém? Você vai receber essa palavra? Então fique ligado, porque o Espírito Santo já está falando. Privilégio estar com vocês. Essa é a terceira conferência que eu estou aqui pregando no aniversário. Vocês são muito... Obrigado, vocês são muito especiais. E na primeira e nessa eu trouxe comigo a minha esposa. Fica em pé. Nós somos casados há 29 anos e meio e temos 2 filhos. Obrigado, o nome dela é Rosângela, pode sentar. Temos 2 filhos. Meus 2 filhos são casados. Minha filha, meu genro Jean é o segundo ministro de música da igreja. Nós temos 3 ministros de músicas e cada um desenvolve o ministério, além do ministério de músico. E o Jean é o ministro de músicas dos jovens, é o meu genro. E a minha filha também canta. Eu não canto nada e nem minha esposa. Mas nós oramos para Deus dar o dom de música, e Deus deu o dom da música para o filho, para a filha, para o genro e para a nora. Então, meu filho toca bateria, toca outro instrumento. E meu filho, obrigado, querida, Deus abençoe. Meu filho tem 25 anos, o Davi, que nasceu aqui em Curitiba, no Bom Retiro. E ele é o pastor dos adolescentes. Faz um excelente trabalho com os adolescentes. Meu genro é ministro de música dos jovens. Então, graças a Deus, a família está toda envolvida lá, assim como a família do pastor Sebastião, né? Isso é muito importante. Antes de pregar, olha, sei que eu estou muito feliz. Fico muito feliz de ver o pastor João Manuel Previtali. Fique em pé aí, pastor. Estou feliz de te ver. Obrigado. Deus abençoe. Esse pastor me antecedeu aqui no Bom Retiro, né? Feliz de ver o Marquinhos e a Rosângela. Faz assim vocês dois. Muito feliz de vocês estarem aí. E outros amigos que vieram aí. Muito, muito obrigado. Vocês são muito carinhosos. Obrigado por vocês estarem aí. E obrigado mais uma vez, pastor Sebastião e equipe, por a gente estar aqui. Vamos à palavra? Amém? Ontem pela manhã nós falamos sobre discernindo o tempo, apontando para o tempo do fim, do arrebatamento iminente da igreja de Jesus. Ontem à noite nós falamos sobre o Espírito Santo e Jesus, esse relacionamento que serve como base para o meu e o seu relacionamento com o Espírito Santo, e a dependência que devemos ter dele. Hoje eu vou falar sobre a chegada do último avivamento, pensando também na volta de Jesus. Por isso que é a chegada do último avivamento da história da igreja. E amanhã à noite, se o Senhor permitir, eu vou falar sobre o Pentecostes, a chama que permanece acesa.
É uma palavra muito forte e você tem que estar preparado. Fui muito edificado pela sua vida hoje, viu, Eliezer? Deus continue te abençoando. Espero que você conheça o Israel Salazar, que é nosso ministro de música principal. Ele vai estar aqui com vocês, acho que esse ano, em setembro, espero que ele esteja. O Israel está passando por uma prova. O Israel canta no Diante do Trono já há 10 anos, é o nosso ministro de música principal lá. E ele contraiu um câncer, foi detectado aí no comecinho do ano, em janeiro. Fez uma cirurgia no pescoço, tirou 13 nódulos, mas nós temos declarado a cura. Ele está fazendo, já fez umas 6, 7 sessões de quimioterapia, ainda faltam umas 5, mas nós estamos totalmente confiantes na cura. E ele tem, assim, demonstrado como que o homem de Deus atravessa os momentos difíceis, porque ele faz a quimio, e às vezes faz na terça, fica 6 horas na quimio, 5 horas, às vezes mais, às vezes menos. E no domingo ele vai lá e dirige o louvor. Eu falo com ele para ficar em casa, ele vai lá. Nós temos vários cultos no domingo, mas ele vai lá e dirige pelo menos no último culto. Ou às vezes consegue dirigir nos 2 últimos. A quimio a cada 15 dias. E ele fala, não, pastor, eu não quero ficar em casa. Sempre que eu estiver bem, eu vou estar aqui. E ele quase não faltou culto por causa, no meio da quimio, se você vê ele ministrando, ele pega o microfone, ele pula, ele corre, ele faz, ele dá o melhor. E no meio disso, Deus tem feito tantas visitações à igreja, que tem sido algo assim, sobrenatural. A hora que o Senhor permitir, vou compartilhar algumas coisas sobre isso que Deus tem feito. Viu, Eliezer? Às vezes no meio do louvor, na segunda, terceira música, as pessoas começam a ter experiências profundas com Deus, sem ninguém orar. Sem ninguém orar. Você que é o ministro de música aí principal, sem ninguém orar. Mas Deus começa a visitar as pessoas de uma maneira sobrenatural. E eu entendo que a verdadeira adoração não é um show, mas é aquela que atrai a presença manifesta de Deus no meio da igreja. Vamos ler a Bíblia, Atos capítulo 2, versos 17 a 21. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez vamos orar. Amado Espírito Santo, aumente a tua presença manifesta neste lugar, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus, envia o Espírito Santo com poder sobre esse auditório. Fala conosco, do teu jeito e da tua maneira, para o louvor da tua glória. Senhor, dá a ordem aos teus anjos para ministrarem em nosso favor nessa noite. Comece a quebrar as cadeias espirituais, correntes, caiam por terra agora. Tira toda a cegueira espiritual agora, tira a venda dos olhos. Traz, Senhor, também visão aberta neste lugar, a todos aqueles que são íntimos teus. Manifeste a tua glória neste lugar. E nós daremos ao Senhor todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento e toda exaltação. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo, a chegada do último avivamento. Domingo pela manhã eu falei que possivelmente ou provavelmente somos a última geração da igreja na terra. E hoje
quero falar sobre esse último avivamento. Se você olhar para o texto, projeta novamente o texto para nós de Atos 2, que foi lido aí de 17 a 21. Olha como é que o texto vai dizer: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu sei que você que tem um certo conhecimento teológico vai dizer: pastor, mas esse texto se cumpriu no dia de Pentecostes. E eu vou dizer para você: não, esse texto começou a se cumprir no dia de Pentecostes, apenas começou. Porque a profecia de Joel 2, de 28 em diante, que está repetido aí nesse texto que nós lemos, a palavra diz: derramarei do meu espírito sobre todas as etnias, povos, etnias, raças. E no dia de Pentecostes em Jerusalém, se você contasse as etnias presentes lá, você vai chegar no máximo a 15 povos. E todos os povos ali da região do Oriente. E nos dias de Pentecostes já eram conhecidas na terra mais de 100 nações. Por exemplo, nos dias do Império Medo-Persa, do rei Artaxerxes, a Bíblia vai dizer que esse rei, ele governava da Índia até a Etiópia, sobre 127 nações, da Índia à Etiópia. Só esse império governava 127 nações. Então o texto não se cumpriu totalmente no dia de Pentecostes, ele apenas começou a se cumprir. E ao final do texto, joga mesmo para o final: antes que venha o grande e glorioso dia com D maiúsculo, grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia é o dia da segunda vinda de Cristo. Por que eu estou dando essa explicação preliminar? Porque eu vou falar sobre o último avivamento. Eu sei que talvez você que assiste bastante telejornal, toma cuidado com isso. Se você assiste muito telejornais, se você recebe muita mensagem no Instagram, WhatsApp, as redes sociais, as mídias sociais de um modo geral, toma muito cuidado, porque isso pode matar a tua espiritualidade. Porque a maioria das notícias são notícias ruins. Há mais de ano, a TV brasileira vem falando mal. O que mais ocupa os telejornais brasileiros é o quê? Corrupção. O que mais ocupa é a política de Brasília, é a justiça e prisões e corrupção, e corrupção, e corrupção. Se você assiste algumas coisas do Oriente Médio, da Ásia e outras coisas dos Estados Unidos, dependendo do que você assiste, você começa a pensar: não tem mais jeito, está tudo perdido. Ontem nós fomos almoçar na casa do pastor, um almoço muito gostoso, que a irmã Sueli preparou lá, e nós fomos almoçar lá com o pastor, a família toda. Eu gostei muito. E eu estava conversando com o João um pouquinho sobre essas coisas. O problema é quando você começa a se tornar um profeta do caos. Você vai recebendo as notícias ruins. E você vai ficando só com as coisas ruins. Eu sei que Satanás, nesses dias, sabe que tem menos tempo ainda. E eu sei que ele tem se levantado contra a igreja, contra os filhos de Deus, contra os líderes, com mais furor ainda. Mas eu sei também que o remanescente fiel desses dias experimentará o maior avivamento de todos os tempos. E é sobre esse avivamento que quero falar com você nos próximos minutos. O último avivamento foi prometido por Deus através dos profetas Joel, Isaías, Jeremias, Daniel, e também foi apresentado pelos apóstolos. Dentre eles, o apóstolo Pedro, aqui nesse texto que lemos, no seu sermão no dia de Pentecostes. Esse poderoso avivamento atingirá todas as nações, todos os povos, todas as etnias.
no transcorrer ou no decorrer da história, nós já tivemos muitos avivamentos no Velho Testamento e no Novo Testamento e na história da igreja. Já tivemos vários avivamentos. Porém, o que estamos esperando agora, o último avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo, esse último avivamento é bíblico, é profético, foi prometido pelo Senhor nosso Deus. E nos últimos anos, nos últimos 100 anos, esse avivamento também foi profetizado por homens e mulheres de Deus da igreja. E as profecias indicam que durante esse último avivamento, no mínimo, 1 bilhão de pessoas serão salvas em toda a terra. Igreja, diga amém. Amém. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nesse avivamento Deus vai salvar no mínimo 1 bilhão de vidas. Essa é a palavra. Deus está preparando o seu povo para a chegada desse último avivamento. Esse último avivamento é o que vai preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo. Porque a igreja não vai subir como ela está. Mas o último avivamento vai preparar a igreja como uma noiva ataviada para o seu noivo, sem ruga, sem mancha ou coisa semelhança. E eu creio que esses últimos dias são chegados. Eu creio em um poderoso avivamento, levantando nesses dias uma geração em chamas para Deus. Uma igreja linda, maravilhosa, vitoriosa, gloriosa. Como eu disse há pouco, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Não creio em avivamento promovido por uma denominação. Eu creio em avivamento a partir da igreja local. Diga amém. Quero dizer uma coisa para você. Nós estamos às portas do maior avivamento espiritual de todos os tempos. Para usar a linguagem que usamos ontem, estamos grávidos e prestes a dar luz a um poderoso avivamento, que levantará uma geração em chamas, que vai impactar as nações com o poder do Evangelho de Jesus. Alguns dias atrás, nós estávamos no Japão mais uma vez. Nós temos igreja no Japão, algumas igrejas nossas lá, que abrimos no decorrer desses anos. E eu ia pregar, nós estávamos numa conferência. Uma vez por ano a gente tem ido ao Japão. E minha esposa sempre vai comigo. Ou na maioria das vezes ela foi. E eu tinha preparado uma palavra para pregar naquela manhã. Era um sábado de manhã, a conferência, nós estávamos pregando desde quarta. Já era sábado, eu ia pregar a segunda palavra do sábado pela manhã. Porque a conferência tem 2 mensagens de manhã, 2 à noite, e assim, começando mais cedo e assim até domingo. E quando eu estava no primeiro banco, assim, sentado, nossa igreja na cidade de Higashiura, bem próximo a Nagoya, o pastor já esteve lá com a equipe, e a conferência estava bem concorrida, as pessoas tinham vindo, bem concorrida mesmo. E eu estava no primeiro banco e o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele começou a falar uma coisa muito interessante. Ele começou a dizer, olha, eu vou levantar nesses dias não apenas avivalistas, mas pastores com uma unção profética, como nunca antes. E ele começou a dizer como seriam os pastores nessa unção profética. Eu nem vou adiantar isso agora. Mas eu estava ali agora de novo. E durante o louvor o Espírito Santo disse as mesmas coisas. Não basta ser pastor, mas tem que ter um ministério profético para esses dias. Isso é muito interessante. Mas daqui um pouco a gente volta nesse assunto. Primeira coisa que eu quero enumerar hoje à noite, o que matou o avivamento da igreja? Eu quero responder uma pergunta. O que matou o avivamento da igreja?
Porque a igreja, você sabe, ela começou num dia, descido do Espírito Santo, e ela viveu o avivamento por muitos anos. E a questão é, o que matou o avivamento da igreja? Primeiro, quero começar dizendo que não foi a perseguição do Império Romano. Você sabe que o antigo Império Romano perseguiu a igreja muito. Não foi a perseguição judaica, não foi a perseguição do Império Romano. Porque nenhuma perseguição jamais conseguiu impedir o avanço da igreja de Jesus. Um exemplo disso é a igreja da China. Lá na China, a China atual, que está muito conhecida por causa do seu comércio aí com o mundo, a igreja perseguida, e que ainda é perseguida e maltratada, e que os líderes são presos na China, a igreja da China hoje, embora seus líderes sejam presos e os pastores ficam presos, algemados, apesar da perseguição das autoridades chinesas, a igreja da China hoje, a igreja evangélica comprometida, hoje tem mais de 200 milhões de cristãos comprometidos, prontos a dar a sua vida por Jesus. Ou seja, debaixo da cortina de bambu, como é conhecido o comunismo chinês, a igreja está florescendo e avançando. Isso mostra que perseguição não impede o crescimento da igreja. O que matou o avivamento da igreja que veio desde o livro de Atos foi a frieza espiritual. Foi a corrupção dos líderes, quando eles começaram a se corromper. Foi o mundanismo que entrou. Foi o conformismo com o mundo. Foram os problemas internos da igreja. Foi a ausência de discipulado e foi a falta de oração. Foi isso que matou o avivamento. O que faz o avivamento morrer é a frieza do nosso primeiro amor por Jesus. Se você olhar para você mesmo, quando você começou a andar com Jesus, você não via a hora de ler a Bíblia, você não via a hora de se ajoelhar, você não via a hora de estar na igreja, mas hoje você, às vezes, não está vivendo mais isso. E olhando para a igreja de Éfeso, que Paulo chegou e ficou 3 anos em Éfeso, Paulo e a sua equipe, e Paulo deixou uma igreja enorme em Éfeso. Talvez com muito mais de 30, 40 ou 50 mil membros, ou 50 mil convertidos. Porque Éfeso tinha cerca de 200 mil habitantes no dia de Paulo. Era a capital da Ásia Menor, região da Turquia hoje. Mas 25 anos depois da morte do grande apóstolo Paulo, aconteceu a revelação do Apocalipse. A primeira carta foi dirigida à igreja de Éfeso. E nessa primeira carta, Apocalipse 2, 4 e 5, Jesus tem que dizer assim, para o pastor e a liderança de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a palavra é: lembra de onde você caiu. Arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão venho e vou remover o seu candeeiro. O avivamento morre quando a igreja fica satisfeita com a sua teologia, quando a igreja fica satisfeita com a sua doutrina, com o seu nível de louvor, com seus cultos celebrativos, quando a igreja fica satisfeita com o seu nível de mensagem. E aí você tem que olhar para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 21. Não vou ler o texto. Eles estavam dizendo: somos ricos e abastados, não precisamos de nada. Jesus disse: vocês são infelizes, miseráveis, pobres e cegos e nu. O avivamento morre quando o fogo do Espírito é apagado. No Velho Testamento, no livro, aí eu vou ler esse texto sim, Levítico 6, de 8 a 12. Esse texto fala muito comigo enquanto pessoa. Levítico 6, de 8 a 12, era uma orientação para os sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Ele diz: o fogo do altar precisa ser mantido aceso. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras. Presta atenção agora nesse ritual, porque isso aqui tem que ensinar para a gente.
Porque o altar hoje é o nosso coração. Amém, amados? Olha o que diz: tire a cinza do altar, levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Cada manhã o sacerdote tinha que tirar a cinza e levar para fora do arraial. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. E olha outra coisa aí, meu irmão: mas o sacerdote acenderá nele a cada manhã tinha que colocar a lenha nova. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meu querido, hoje não tem um holocausto, mas dá para ilustrar bem quando vocês forem fazer o próximo face a face com Deus. Aqui vocês chamam casa do oleiro, lá nós chamamos de face a face com Deus. Nesse último face a face de rapazes, agora em maio, eles tiveram uma ideia muito legal. O pastor de jovens Danilo, e eles tiveram uma ideia muito legal. Eles compraram quase um caminhão de lenha. E eles fizeram uma fogueira muito grande, colocaram uma pilha de lenha muito grande. E eles chamaram os encontreiros, levaram cerca de 100 encontreiros, são os que vão trabalhar. Lá o encontro é grande, eles levam no mínimo 180 para fazer, uns 80 100 para trabalhar, mas leva de 180 a 200 para fazer pela primeira vez. E aí eles, com os encontreiros, eles tocaram fogo na fogueira grande e fizeram uma fogueira pequenininha ao lado. E tocaram fogo também na sexta-feira, quando eles chegaram lá. E aí ele deu uma direção. A cada instante, a cada hora ou 2 horas, alguém tinha que ir lá na fogueira menor e colocar lenha. Mas na fogueira grande eles não podiam fazer nada. Aquela fogueira grande, quando acendeu, foi um fogaréu enorme. Mas quando chegou no sábado, eles fizeram isso. Eles faziam uma ministração com cada encontreiro, porque o nosso encontro lá, a gente pega também os encontreiros. É muito forte, além da vigília com os encontreiros, a gente trabalha duro a espiritualidade dele. Nós já fizemos cada coisa lá que é bem interessante. Agora, eles tinham que pegar uma pá, tirar a cinza da fogueirinha, encher, tirar e caminhar. Enquanto isso, um ministrador ia ao lado do encontreiro dizendo: tira a cinza da sua velha vida. Vai botando para fora o que está tirando o fogo do Espírito, o que está matando a sua vida com Deus. Eles tinham um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo de levar a cinza para fora, de voltar e depois ir para a torre orar. Sabe o que aconteceu no domingo? Ele chamou todo mundo em volta. E a fogueira grande não tinha nenhuma brasa, só as cinzas. Mas a fogueira pequena, que tinha lenha nova, a cada 2, 3 horas estava lá ardendo. Às vezes você foi naquele culto, naquela vigília de oração, naquela conferência, e aí veio um fogo do Espírito sobre a sua vida, e você foi incendiado. E você está ainda baseado naquela experiência. Deixa eu dizer, isso hoje representa apenas cinzas. Porque todo dia tem que tirar a cinza do dia anterior e tem que colocar lenha nova, fogo novo, unção nova, visitação nova, poder novo, manifestação nova do Espírito de Deus. Não adianta você ficar falando: pastor, lá em 1900 alguma coisa, lá em 2000 alguma coisa. Eu quero saber hoje. O seu coração está em chamas? Você está incendiado pelo Espírito Santo? Ou você está enamorado deste mundo? Olhe para a sua agenda. Olhe para a sua semana. Quanto tempo Deus tem das horas do seu dia? Quanto tempo você investe em oração? Isso diz como está o fogo do seu altar. O que mantém a chama acesa é a presença do amado Espírito Santo na nossa vida. Por isso, se quiser manter a chama divina sempre acesa, a primeira coisa é não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
há um risco, irmãos, não apenas de entristecer, mas de apagar o espírito. O que mantém o fogo aceso em nossas vidas é um lindo relacionamento com o Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o espírito. Por que que está aí? Não apagueis, porque há um risco da gente ir cometendo pecadinhos prediletos, e chega um momento que a gente não confessa mais e não se arrepende mais, e isso vira rotina, uma mentirinha aqui, outra ali, outra acolá, um engano aqui, outra ali, uma corrupçãozinha ali, alguma coisa, e você vai apagando o espírito da sua vida, e daqui um pouco você morreu espiritualmente. Continua frequentando a igreja, continua cantando no coral, continua na frente, mas está morto espiritualmente. Para manter a chama divina sempre acesa em nossa vida, é preciso 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. Diga: lamparina, azeite e fogo. E aí eu lembro das 10 virgens, lembra? 10 virgens, 5 eram prudentes, sábias, e 5 insensatas. E as insensatas também foram ao encontro do noivo, mas as lamparinas apagaram, e não tinha mais azeite e nem fogo. E quando houve um grito, eis o noivo, elas não podiam entrar. Essa é a dura realidade de muitos cristãos dentro das igrejas. Com o passar dos anos, se tornaram apenas religiosos mortos, frios. Sabe que Jesus vai voltar, mas continua levando a sua vida como se isso não fosse realidade. E o diabo vai criando um sistema para esfriar a fé. Aquilo que todo mundo conhece, chamado de rã na chaleira. Rã na chaleira. Todo mundo sabe dessa experiência. Que se colocar uma rã na chaleira com água quente, ela pula e vai embora. Mas se colocar na água morninha e vai colocando fogo baixo, e vai deixando, daqui a pouco a água ferve e mata ela. O diabo está fazendo isso com muitos cristãos. Ele te cercou com tudo. Ele te cercou com tantas coisas, e você não tem quase nenhuma diferença de alguém lá de fora. Ele vai cercando, e quando você menos percebe, talvez você está morrendo. Mas eu estou aqui hoje para profetizar que essa realidade vai mudar, porque o Espírito ressuscita. Eu não posso fazer isso mudar, mas eu posso profetizar o Espírito na sua vida. Como Ezequiel fez no Vale dos Ossos Secos. O que mata o avivamento na igreja é quando o homem, presta atenção nessa igreja, é quando o homem começa a organizar as coisas do jeito dele. É quando a liderança da igreja, diáconos, pastores, presbíteros, liderança, começa a controlar. E começa a tentar controlar o mover do Espírito, com a tradição religiosa, com a erudição teológica sem piedade, com conhecimento bíblico sem o poder do Espírito. Ei, meu irmão, a nossa organização é boa, mas se ela ocupar o lugar do Espírito, ela vira idolatria. Deixa eu te dar um exemplo disso. Quando as serpentes começaram a picar o povo no deserto e começaram a morrer, Deus mandou Moisés erguer uma serpente, colocar num poste bem alto no meio do arraial, e quando alguém era picado, ele então olhava para a serpente de bronze e ele era curado. Aquilo era por um período, mas o povo guardou a serpente e levou para Israel. Chegou lá em Israel e ela virou um lugar de idolatria. Aí nos dias de Ezequias, lá na frente, mais de 500 anos depois de Moisés, Ezequias mandou acabar com aquilo. Chamava-se Neustã, centro de idolatria. Muitas das nossas doutrinas, da nossa eclesiologia são coisas boas, mas estão virando Neustã, porque matam a ação do Espírito no meio da igreja. E se essa igreja quiser viver um poderoso avivamento, tira os Neustã de dentro dela.
Ele nos capacitou, 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo lugar, eu vou procurar andar bem rápido agora. O avivamento é resultado de oração fervorosa. Essa igreja é uma igreja que ora. A liderança dessa igreja é uma liderança que ora. Por isso eu estou certo. Olha para mim, liderança dessa igreja. Eu estou certo que a qualquer momento o avivamento vai romper nessa igreja como um vento impetuoso. E ninguém vai segurar. Diga assim, a qualquer momento. A qualquer momento. Não existe avivamento genuíno sem oração intensa, sem oração fervorosa. Não há avivamento sem humildade diante de Deus. Todo mundo sabe de cor, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus, irmãos, orava fervorosamente. Já disse isso aqui outra vez, mas vou repetir. Às vezes fica pensando que a vida de oração de Jesus era uma oraçãozinha meia boca. Não, Jesus orava fervorosamente. Hebreus 5,7 diz para a gente: Jesus nos dias da sua vida na terra ofereceu sempre orações e súplica em alta voz e com lágrimas. Está diante de você em alta voz e com lágrimas. Era assim que Jesus orava. Diga amém. Todos os grandes avivamentos da história da igreja foram gerados pela oração. A oração perseverante, a oração quebrantada, a oração fervorosa, oração intensa diante de Deus. Estou para dizer, até algumas orações desesperadas. Houve um pastor que ele estava tão desesperado por avivamento. E ele um dia pregou na porta da igreja: essa igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Graças a Deus ela experimentou um avivamento. Diga amém. Somos chamados, meus irmãos, para orar sem cessar. Em Lucas 18:1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Em Efésios 6:18, ele diz: orando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Como eu disse que eu ia passar correndo por causa do tempo, eu tenho que passar. Terceiro lugar, não haverá avivamento enquanto estivermos satisfeitos com este mundo. A Bíblia diz que não devemos nos conformar com este mundo, não devemos tomar a forma deste mundo. Para não tomarmos a forma deste mundo, desse sistema maligno influenciado pelo diabo. Mais uma vez, recordando Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Meu querido irmão, o tempo gasto com as redes sociais são uma manifestação do nosso amor ao mundo. O tempo gasto, vou repetir, com as redes sociais, de um modo geral, com a mídia social de um modo geral, Facebook, Instagram e todas as mídias sociais, o tempo gasto prova o nosso conformismo. E como nós adotamos esse sistema. Se eu fizesse uma pergunta aqui agora, segunda-feira, passou, estamos à noite. Se eu perguntasse, quantos WhatsApp você recebeu hoje? Quantos você enviou? Mas se eu fizesse uma segunda pergunta, quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? As mesmas mãos que mandaram o WhatsApp. O celular se tornou um negócio tão terrível, que a maioria das pessoas, sem perceber, já se tornaram escravas dele. Quer ver um exemplo que você é escravo? Eu te digo, a última coisa que você vai olhar hoje à noite, antes de dormir, é o teu celular.
A hora que acabar esse culto, você já vai chegar ali, olha, deixa eu ver quantas mensagens eu recebi. E as redes sociais deram voz à cultura inútil. Deram voz e vez a quem não conhece nada de Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa que você vai olhar amanhã de manhã é o seu celular. Você acabar de levantar da cama e não falar nem assim, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, querido Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto? Você nem faz, você amanhece, já pega o celular e olha, porque já caiu lá, plim, plim, se você não botou no silencioso, você nem dorme direito, porque toda hora está clicando, você é capaz de acordar para ver o que está lá. De verdade, eu viajo bastante. E às vezes fico olhando a atitude de alguns homens. Desculpa o que eu vou falar agora, mas eu fico olhando alguns homens nos aeroportos. E eles, claro, você chega no aeroporto, é uma viagem, você vai no banheiro. E os caras estão no banheiro, mas enquanto está no banheiro, eles estão olhando o celular. Eu nem sei, com a mão lá no celular, enquanto estão fazendo. Claro, ainda bem que é o número 1. É duro falar isso em público, mas a dependência chegou nesse nível. Nesse nível. Mas essas mesmas pessoas não leem Bíblia mais, não oram mais, não dependem mais, mas são capazes de chegar e cantar sobre avivamento, mas não vão ver avivamento enquanto não se dobrar de joelho diante de Deus. A maioria das pessoas que tem seguidores no Instagram, no Facebook, eles não querem formar seguidores para Jesus, eles querem ter seus próprios seguidores. Eu quero te dar uma palavra, meu irmão. Antes de você dizer que é seguidor de alguém, eu quero perguntar se você é um imitador de Cristo. Porque Paulo escreve assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Se você quer um avivamento, eu te dar um conselho hoje à noite. Não atrase as promessas de Deus para a sua vida. Não atrase o projeto de Deus para a sua vida. Deus tinha dito a Abraão que os seus filhos, a sua descendência, ia ficar lá no Egito 400 anos. Apenas 400 anos. Mas eles ficaram 430 anos. Eles atrasaram 30 anos. Há um avivamento para esses dias. Há um avivamento para essa geração. Eu quero dizer uma coisa. Se depender de você, o avivamento virá. Eles atrasaram 30 anos. Eles saíram do Egito com 430 anos. Você fala, mas por quê? Porque eles não clamaram. Se você ler, eu não vou ler o texto, mas o texto que eu estou mencionando, Deus só veio quando eles clamaram, é Êxodo 3, de 4 a 7. O Senhor só veio ao encontro deles quando eles clamaram. E quando eles clamaram, o Senhor veio e o Senhor tirou o seu povo. Se a igreja quer um avivamento, ela vai ter que clamar para que Deus venha novamente, não apenas visitar, mas habitar no meio do seu povo. A igreja brasileira se tornou um gigante adormecido. Porém, ela foi edificada por Jesus para ser seu corpo. Assim como a igreja, de um modo geral, em todas as nações. Ela foi edificada para ser a extensão das mãos de Jesus. A extensão dos pés de Jesus. A extensão da boca de Jesus. Ela foi organizada para ser a voz de Jesus na terra. Mas após 2000 anos de tempestades, a igreja ocidental parece que naufragou às margens do sistema mundial do consumismo. No templo chamado Shopping Center. A igreja naufragou na complacência, na concessão ao pecado, no cinismo e na crítica a alguns pastores e igrejas. Por isso a igreja em vários lugares do mundo está paralisada, ineficaz e quase morrendo. Para viver esse poderoso avivamento prometido por Deus, a igreja vai precisar clamar fervorosamente, apaixonadamente, pela manifestação do céu na terra. Quarto lugar, a essência do avivamento. A essência do avivamento é Deus descendo e passando a habitar no meio do seu povo. É a manifestação do céu na terra.
Levante sua mão direita bem alto. Diga assim: o meu destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer o céu para a terra. Agora vamos falar como gente que adora apaixonadamente. Diga: o meu destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer o céu para a terra. Ei, meu irmão, avivamento é quando o céu se manifesta na terra. E se você alinhar o seu coração hoje com o coração do Pai, alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Alinhamento com o céu produz milagres na terra. Alinhamento com o céu produz salvação de multidões na terra. Sabe o milagre que você está precisando? Alinha o seu coração com Deus e ele vai se tornar realidade. Diga amém. Nos momentos mais críticos, quando o povo de Deus clamou, Deus veio e visitou o seu povo. E há uma palavra sobre isso. Isaías 60, versos 1 e 2. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre ti. Deus veio na pessoa de Jesus na região da sombra da morte e fez raiar a luz na Galiléia dos gentios. O povo que habitava na região da sombra da morte viu a luz. Nesses dias Deus quer levantar a igreja para brilhar, para profetizar vida onde há morte, para profetizar bênção onde há maldição. Por isso que não basta ser um ministério pastoral hoje. Por isso que não basta o ministério pastoral hoje. Tem que ser um ministério profético. Porque o pastorzão tipo João da Bíblia, tipo o pastor Sebastião, que agora vai entrar na linha profética, mas tipo o apóstolo João, tipo o pastor Sebastião, é assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas o profeta, ele fala também: amai-vos uns aos outros. Mas ele chega com um cargo do coração de Deus e com os decretos de Deus dizendo: é isso. Amém? É que pastorzão é amor puro, é amor e cuidado puro. Mas ele também é profeta. Amém? Agora preste atenção nisso. Diga comigo, levanta sua mão, diga: alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Diga de novo: alinhamento com o céu produz milagres na terra. Avivamento deve ser a cultura da igreja e não apenas um evento. Avivamento não é uma conferência, é a cultura do reino de Deus. São os princípios e os valores do reino do céu sendo vividos na família, na comunidade, na economia, no governo e na nação e na igreja. Diga amém. Deixa eu ir para frente e dizer uma coisa a você. Avivamento não é um remendo, é vinho novo para odres novos. Diga comigo: avivamento não é um remendo, é vinho novo para odres novos. Lucas 5, 36 a 38, ele disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. O avivamento que Deus tem não cabe na velha estrutura.
A velha estrutura são odres velhos. Por último, a chegada do último avivamento. A boa notícia é para você essa palavra. Você vem no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque Deus quer te levantar nessa hora. E eu vim aqui hoje com uma missão também, além da palavra, é acionar, incendiar o coração dos profetas. A chegada do último avivamento. Existe, além do texto bíblico, dos textos bíblicos, das profecias de Joel, Jeremias, Isaías, Daniel e dos apóstolos e de outros profetas, existe uma corrente entre muitos líderes do movimento profético de que o último avivamento está muito próximo. O Senhor Deus, antes de fazer qualquer coisa na terra, Ele revela aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, além da Bíblia, Deus tem revelado esses dias. William Seymour, se você quer ler um livro sobre esse avivamento, chama Azusa em Chamas, um livro muito interessante. Tem outro também sobre Azusa, vale a pena você ler. William Seymour foi um homem que foi usado por Deus lá em Los Angeles, Estados Unidos, para começar o avivamento que é conhecido como avivamento da Rua Azusa. Uma casa em Los Angeles, onde Deus começou um movimento de avivamento que tem varrido as nações. Ele profetizou o seguinte, ele disse: daqui a 100 anos ou um pouco mais, Deus vai derramar o Espírito Santo de uma forma que vai varrer as nações como nunca antes. Smith Wigglesworth profetizou sobre o avivamento que virá como nenhum outro. Ele teve uma visão, ele viu multidões sendo salvas, os enfermos sendo curados de todo tipo de doenças pelo poder do nome de Jesus. Ele viu os mortos sendo ressuscitados. E ele disse as seguintes palavras: será uma propulsão mundial do poder, da unção do Espírito Santo de Deus sobre a igreja de Jesus como nunca antes. E ele disse: essa grande colheita acontecerá especialmente entre a geração jovem. Bill Bright, um homem muito conhecido, porque ele foi o fundador da cruzada estudantil e profissional para Cristo, um homem até conservador na prática da sua fé, mas ele deu uma palavra. Antes da sua morte, ele disse o seguinte, ele dando uma entrevista, e ele disse o seguinte, que ele teve uma visão de Deus. E esse homem de Deus chamado Bill Bright, ele disse assim: o Senhor me revelou que está vindo uma grande colheita de 1 bilhão de vidas para Jesus. Ele morreu há poucos anos atrás. Bob Jones recebeu uma revelação semelhante. É uma visão celestial. Ele ouviu as palavras de Deus: eu vou trazer 1 bilhão de almas para mim, é uma grande onda de avivamento. Paul Caim teve uma visão extraordinária. Ele viu estádios repletos de pessoas ajoelhadas adorando a Jesus Cristo. Ele viu enfermos sendo curados, ele viu mortos sendo ressuscitados, ele viu milhares se convertendo a Jesus. E ele disse: as pessoas que ele viu adorando nessa grande visão eram completamente parecidas com Jesus. Stacy, uma líder profética do Canadá, viu uma colheita de 1 bilhão de vidas que pareciam pedras vivas, dos mais diferentes tipos de pessoas, idades e nacionalidades. E ela disse a seguinte frase: a colheita será tão grande que não poderá ser contida em nenhuma estrutura. Por que você tem capacidade de crer nos profetas da Bíblia e não crê nos profetas que Deus levantou nesses dias? Eu estou falando dos verdadeiros. Não estou falando de mercenários. Deus está preparando, igreja, uma colheita final, grande e global.
que será conduzida por uma geração de discípulos, sem nome, sem fama, sem face, que dará toda a honra e toda a glória somente a Jesus Cristo de Nazaré. Passou a vez dos famosos. Nesses próximos anos, veremos cidades inteiras sendo salvas, veremos nações sendo transformadas pelo poder do Evangelho do Reino de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, você acreditando ou não, o último avivamento está chegando. Atos 13:41, ele repetindo as palavras de Abacuque, o apóstolo diz o seguinte: porque realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vou-la contar. Ele diz, eu vou realizar uma obra tão grande, que se for contada, vocês não vão crer. 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou hoje aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, convocando os trabalhadores para se preparar, para realizar essa grande última colheita. Eu estou hoje aqui para que Deus levante, pela ação do Espírito Santo, uma geração em chamas para Deus, uma geração ungida pelo Espírito, uma geração revestida pelo Espírito, uma geração possuída pelo Espírito, uma geração movida pelo Espírito. A pergunta é, você está disponível para Deus hoje? Você está pronto? E eu agora vou contar aquilo lá do Japão, só para a glória de Deus. Então, enquanto eu estava ali na primeira fileira, lá no Japão, nesse dia, enquanto a Ana, que estava conosco, a esposa do pastor Marcelo, estava pregando, eu até acho que ia pregar uma outra palavra. De repente o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse, nesses dias eu vou levantar ministério profético. E eu disse, como? E eu estou repetindo aqui hoje, porque Deus tem essa palavra para algumas pessoas aqui hoje. Aleluia. E eu disse como? Ele disse, olha, eu vou levantar pastores, líderes, profetas como Elias. E ele disse, não, e eu vou levantar pastores, líderes, profetas como Ezequiel. Eu vou levantar pastores, líderes, com ministério apostólico como de Paulo. E eu fiquei, como? E ele disse, eu vou levantar gente como Elias, para encarar a idolatria, para colocar o dedo na testa dos falsos deuses e declarar que eles não são deuses, que só o Senhor é Deus. Gente que tem autoridade espiritual, gente que quando ora o fogo cai do céu, ou ora e atrai a chuva. E eu falei, e Ezequiel? Ele disse, eu vou levantar gente que tem coragem de profetizar a vida, mesmo que seja no vale dos ossos secos. E mais, eu vou levantar gente que profetiza ao Espírito, para que se levante um exército poderoso, que faça a diferença entre as nações. E eu falei, e Paulo? Ele disse, porque o meu evangelho tem sido muito distorcido na terra. Ele disse, a igreja está vivendo uma distorção do evangelho. E ele me levou para as palavras de Paulo em Gálatas 1, ainda que nós mesmos, ou um santo anjo de Deus pregue outro evangelho, seja anátema. E para as palavras de Paulo à igreja de Corinto, ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É o evangelho, pregado com autoridade e firmeza. E eu pensei que essa palavra era só para a igreja do Japão. Mas quando eu estava ali hoje, eu nem vim pensando nisso. Essas palavras vieram novamente no meu coração na hora do louvor.
E se elas vieram é porque Deus tem alguém aqui que não pode mais resistir ao ministério pastoral profético. Deus quer restaurar a autoridade no meio da igreja outra vez. Autoridade profética, apostólica. Eu não estou falando de títulos, por favor, não me entenda assim. Eu estou falando de gente que é revestido pelo Espírito. Gente que é ungido pelo Espírito. Eu estou falando de gente possuído pelo Espírito. Eu estou falando de gente que se move no nível do Espírito. Fogo do Espírito Santo, que desceu sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes, está ardendo outra vez na terra. E ele está disponível hoje aqui. E ele vai atingir você de acordo com a sua sede, de acordo com a sua fome. Então essa é a hora de você dizer sim a Jesus. Mas isso só vai acontecer para aqueles que estiverem dispostos a dizer sim a Jesus, não importa o preço a pagar. Para aqueles que estão dispostos a arder em chamas no poder do Espírito Santo como nunca antes. Eu sei que o diabo está fazendo um monte de coisa na terra, mas eu não estou nem aí com o que ele está tentando fazer. Eu estou dizendo o que o meu Deus vai fazer nesses dias. Eu vejo os profetas se levantando. Eu vejo uma igreja linda se levantando. Eu vejo uma igreja ataviada para o seu noivo. Levantar uma geração em chamas para Deus é o alvo de Jesus. Lucas 12, 49, eu vou encerrar aí. Lucas 12, 49, está escrito assim: Jesus disse as seguintes palavras: eu vim trazer fogo para a terra. E como eu gostaria que ele já estivesse queimando. Olha, meu irmão, responda as palavras de Jesus: eu vim trazer fogo para a terra. E como eu gostaria que ele já estivesse queimando. Avivamento é o fogo de Deus ardendo na igreja. É a igreja apaixonada na oração, na adoração, na evangelização. É a igreja vivendo a cultura do céu. É a igreja vivendo os valores do céu na terra. O apóstolo João, há 2000 anos atrás, recebeu a visão no Apocalipse de uma grande multidão. Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Então esses irmãos que viram a salvação de 1 bilhão de vidas nesse avivamento que está chegando, eles estão de acordo com o Apocalipse, porque João disse: eu vi uma multidão de todas as etnias diante do trono, que ninguém pode contar. Ninguém pode contar. A questão é: Deus vai fazer, crendo você ou não? A questão é: onde estão os avivalistas para esse grande último avivamento? Onde estão? Onde estão os pais dessa grande multidão? Onde estão os povoadores do céu, os saqueadores do caminho do inferno? Onde estão os avivalistas para essa hora? Onde estão os discipuladores da grande multidão? Você pode apenas assistir o que Deus vai fazer, ou você pode ser um deles. Vou repetir: você pode apenas assistir o que Deus vai fazer, ou você pode ser um avivalista para essa hora. Você pode falar: eu não tenho cultura, não tenho conhecimento, eu não sou teólogo. Eu não estou falando de teólogo. Amanhã eu vou falar melhor sobre esse assunto. Deus pegou 12 galileus. Um deles falhou, ele pegou outro lugar chamado Matias. E mandou os galileus transformar o mundo com o evangelho. E por causa daqueles 12 galileus discriminados, por causa de Jesus que veio da Galileia, e por causa dos 12 galileus, nós estamos aqui. Agora, meu irmão, você escolhe.
dá lugar a algum ressentimento no teu coração. E alguns estão dizendo aí, primeiro eu vou tratar de alguma coisa aqui no meu coração, depois eu resolvo isso. Pastor, não, você vem agora, e Deus já tratou isso com o teu coração. Ele já tratou. Então se mexe, sai do seu lugar, responde ao Espírito Santo, vem para o corredor, faz alguma coisa. Se coloca agora, não apenas disponível, mas dizendo: Deus, aconteça o que acontecer, custe o que custar, inclui o meu nome, porque eu quero fazer parte de uma geração em chamas. Eu quero fazer parte de uma geração que não se curva diante de nada, que não se dobra diante dos problemas, uma geração que não vai ficar choramingando, murmurando no deserto, uma geração que não vai morrer no deserto, uma geração que vai atrair o maior avivamento de todos os tempos.